prof também tá bem, certo? Então, nós vamos começar com a retomada de conteúdo, continuar, né, na verdade, com a retomada de conteúdo de português, da apostila. Então, nós vamos lá, vamos pegar a apostila, na página 22, tá? Então, lembram que nós conversamos sobre os contos de assombração, que também existe. São as lendas que são contadas, certo? Então, são contos de assombração. Então, nós lemos a história da menina e a figueira. Lembram que a prof contou toda essa história da lenda da menina e da figueira, certo? Então, assim, fizemos os exercícios certinho, já corrigimos. E aí a gente vem para aqui, para a página, deixa eu olhar aqui na minha apostila, porque na digital ela não aparece a página, na página 30, que a gente entrou. Que o texto que a gente leu é um conto, é uma narrativa ficcional. Lembra que quando eu falei sobre a narrativa ficcional, toda ficção não é verdade, certo? É da imaginação, é criadas a partir da nossa imaginação, tá? Então, assim, essa narrativa que é uma ficção, ela tem poucos personagens e com enredo. Enredo, o que é? Uma história com começo, meio e fim. O enredo se dá com base em um conflito. O que é conflito? Uma situação, né, que apresenta algumas diferenças, algumas brigas, alguma coisa que prende a nossa atenção. Esse é um enredo. Chamamos de protagonista o personagem principal de uma história e de antagonista aquele que faz oposição a ele. Por exemplo, quando nós lemos a lenda da menina e a figueira, quem era a protagonista? A menina. Quem eram os antagonistas? Todos aqueles outros. O pai da menina, a madrasta, a irmã da menina. Todos esses eram antagonistas. Quando a ação de uma narrativa atinge um momento crítico, ou quando se acentua um conflito da história, tomando desfecho inevitável, acontece o clímax, certo? Então, assim, por exemplo, quando a madrasta enterrou a menina viva, esse foi o clímax. Meu Deus, o que vai acontecer? Meu Deus, o que mais... Vão ter que achar ela, que você quer entrar dentro da história para você tentar ajudar. Esse é o clímax, que é a parte mais interessante, que você quer logo que aquilo seja resolvido. E o desfecho ocorre quando há a solução deste conflito, certo? O conflito acabou quando o quê? Quando o pai achou a menina, certo? Então, lá, existem vários tipos de contos, além dos de assombração. Os contos de fadas, por exemplo, são aqueles em que acontecem coisas mágicas, como a Bela e a Fera, a Branca de Neve, a Cinderela, a Bela Adormecida. Esses são contos de fadas. Apresentam personagens fantasiosos, como dragões, bruxas, sereias, fadas. Esses são os contos de fadas. Alguns são muito antigos e mundialmente conhecidos como Pinóquio e a Bela Adormecida. Já os contos populares são narrativas de tradição oral, ou seja, são contados em famílias e nas comunidades e passados de geração em geração, certo? Até falei para vocês que quando eu era pequena, minha mãe contava muitas histórias, certo? Pra gente, que a avó dela contava, que a mãe dela contava. Então, ela passava para a gente. É isto. Aqui os livrinhos. E aqui, na digital, nós temos, para a gente ver, tudo que fala sobre conto, ó. Então, é bom vocês verem certinho, porque é muito legal, certo? Ó, o conto é um gênero literário, ou seja, uma história de ficção. Então, não é verdade. Pode ser uma história fantástica com monstros e bruxas, ou até muito próximo à realidade com a gente, como a gente, mas ainda inventada. Então, ficção é inventado. Aí nós temos o outro aqui. Todo conto tem uma
estrutura similar a essa. Todo conto de fada vai ter um castelo, vai ter uma floresta. Introdução, em que é apresentada a ação que será desenvolvida. O desenvolvimento ou complicação, em que se desenvolve o conflito. É o momento de maior tensão da história. É o clímax, gente. E o desfecho, em que o conflito se resolve e os rumos finais da história são explicados. Então, assim, aqui nessa parte tem várias observações que vocês podem ver. Quem quiser marcar, pode marcar no caderno, não há problema, tá? Isso é muito legal para vocês verem. Aí aqui, nós temos uma recontagem de conto, tá? Então, nós vamos utilizar o nosso material de apoio para a gente poder planejar o conto. Tá? Então, na apostila, nós temos lá o nosso material de apoio. O nosso material de apoio está lá na página 7, tá? Que nós vamos ter que produzir uma versão, um conto. Nós vamos ter que produzir, certo? Então, já está lá o planejamento do conto. Aqui eu escrevo tudo o que eu quiser. Então, essa parte onde eu escrevo tudo o que eu quiser está na página 32 da apostila. Então, eu vou lá, vou inventar um título para minha história, tá? Vou colocar lá, por exemplo, o Sol e a Lua. Esse é o meu título. Aí, vou colocar quem é o protagonista, quem é que vai ser o principal na história, quem que vai ser o antagonista. Vai ter outros personagens? Quais outros personagens? Vou escrever aqui. O espaço, aonde acontece a história, né? Acontece... numa floresta, num castelo, na minha casa, aonde é que acontece? Certo? Tempo. Quando se passa a história? Em que tempo? Será que foi no passado? Acontece no século V? Eu posso colocar isso, tá? Começo. Então, aqui eu vou colocar o começo. O que tem no começo? Por exemplo, no meu começo... O Sol e a Lua se encontram no céu. Esse é o meu começo. O meio. Os dois conversam, certo? Esse é o meu meio. O fim. Eles se despedem e cada um vai para o seu lugar. Esse é o meu final. Qual que é o clímax? Qual que é o clímax? No momento que a Lua quer fazer um acordo com o Sol. Esse é o momento do meu clímax. Então, aqui eu já tenho algumas partes. Agora eu vou juntar tudo e escrever uma história. E essa história tem que ser escrita no material de apoio, na página 7. Certo? Gente, esse meu foi só um exemplo. Lembrem-se que é o planejamento de um conto. Tem que ser divertido, tem que ser legal. Tá? Então, aí, depois disso, nós vamos para a página 33. Você conhece o conto de João e Maria? Então, nós temos a tirinha. Nós já vimos aqui na sala de aula tudo isso. Já fizemos os exercícios, certo? Já corrigimos também. E aqui a gente fala sobre os verbos, que os verbos podem se flexionar, ou seja, eles mudam para eles indicar o quê? O tempo, que é passado, presente e futuro. A pessoa, que se é primeira pessoa, segunda pessoa ou terceira pessoa. E tem o número, se é no singular, uma pessoa, ou no plural, mais de uma pessoa. Então, aqui nós temos
A classificação dos verbos da tirinha conforme o tempo, pessoa e número. Então, nós temos lá, verbo estamos, tempo presente, primeira pessoa do plural, que é nós. Embaixo, tô ou estou, que é a mesma coisa. Se eu tô, eu estou, tá dizendo isso. No tempo presente, primeira pessoa do singular, eu. O verbo sei está no presente, primeira pessoa do singular, eu também. E vamos está no presente, primeira pessoa do plural, nós. Nós vamos. Eu sei. Eu estou. Nós estamos. Então, lembre-se, singular já está lá. Lembram que eu já fiz no vídeo anterior as pessoas, né? E dividi-las em grupos de singular e plural. Está aqui para vocês verem. Importante, lá embaixo, bem aqui, gente. Isso aqui é muito importante. Quem não marcou com marca-texto, marca. Certo? Que isso aqui realmente é muito importante. Ainda que você e vocês correspondam à segunda pessoa do discurso, a pessoa com quem se fala, são conjugados, segundo as flexões da terceira pessoa gramatical. Então, assim, quando eu falo você ou vocês, tem algumas pessoas que falam a mesma coisa que ele ou elas. Pode ser você como ele, ou pode ser vocês como eles, certo? Então, isso é importante a gente saber. Está errado colocar você e vocês em vez de eles e elas? Não, não está errado, certo? Aqui nós temos mais um joguinho, na verdade, que é uma flexão dos verbos tempo e pessoa. Então, assim, verbo é a palavra que pode variar em pessoa, tempo, número e modo. 2. Variação da pessoa, conjugação conforme as pessoas do discurso. Então, eu mudo, eu vario a pessoa, certo? Então, assim, eu estou com saudades. Estou falando da primeira pessoa do singular, eu. Nós estamos com saudades. Estou falando da primeira pessoa do plural, nós. Olha lá, pessoa dos discursos. Então, aqui, ó, só para a gente relembrar. Primeira pessoa, quem fala? Pronome pessoal, eu e nós. Segunda pessoa, com quem se fala? Pronomes pessoais, tu e vós. Terceira pessoa, de quem se fala? Pronomes pessoais, ele e ela, eles e elas. 5. O tempo. Tá? Então, lembrando que a gente sempre, ó, tomando como ponto de referência o momento da fala, os fatos expressos pelo verbo podem referir-se a um momento, ou no presente, o momento que a gente está falando, ou a um momento passado ou pretérito, que é a mesma coisa, que é já passou, né? Foi alguma coisa que a gente já falou. Ou ainda a um momento futuro, um momento em que eu ainda vou falar. Então, aqui, esse aqui é mais uma retomadinha mesmo. Paulo lê. Está como? Presente. Ele está lendo agora, nesse momento. Então, é presente. Eduardo sempre nadava no riozinho da fazenda do seu avô. Ele sempre nadava. Agora, ele não nada mais. Então, passado. No ano passado, Cristina comprou toda a coleção de CDs. A Cristina comprou, quer dizer, ela já comprou. Então, é passado. Tenho certeza de que comprarei um carro japonês no próximo ano. Então, eu tenho certeza que eu comprarei, quer dizer, eu ainda vou comprar. Então, é futuro, certo? Isso é para a gente relembrar. E aí, aqui nós já fizemos também sobre a gereia, já fizemos todos os exercícios, já respondemos, já corrigimos. E aí tem o tem e tem, o vem e vem, que nós já corrigimos atividades e eu já retomei este conteúdo. Certo? Nós temos também que lembrar que o crer e o dar, ele também entra. O dar entra em de e de em. Aqui se acrescenta mais um e, certo? A gente tira o acento e acrescenta mais um e. Somente no crer e no de em, tá? Do verbo dar, tá? Tá aqui, ó.
O verbo ler está no singular. Como seria o mesmo verbo no plural? Considerando que de quem seria substituído por das pessoas, então ler é leem. Também sem acento. Acrescento um E. E aqui nós temos um jogo que é bem legal sobre o V. Eles vê ou veem? Então, eu clico lá. Certo? Os alunos lê ou leem livros durante o recreio da escola? Leem, plural. Lembre que plural são dois es. As crianças vê ou veem um filme? Veem. Porque é plural. As crianças. Certo? Ó, a criança vê bem com óculos de grau ou veem bem? Vê é uma criança só. Certo? Então, vocês podem jogar. Aqui nós já fizemos, né, a lição, e aqui nós terminamos o capítulo com tudo aquilo que nós já aprendemos. Um outro capítulo que isto é para uma próxima aula, certo? Porque esse já é assunto novo, nós não entramos nesse assunto ainda, tá, gente? Então, deixa eu voltar. Voltei. Então, é isso. Próxima aula, nós vamos ter conteúdo novo. Então, vamos prestar atenção, porque é bem legal, são assuntos de ficção. Então, quer dizer, fazem parte da imaginação. Ficção faz parte da imaginação, não é real. Certo? Ficamos por aqui. Se cuidem. A prof está com saudades. Eu não canso de falar que eu estou com saudades todos os vídeos, porque eu estou. Certo? Então, fiquem bem, se cuidem. Beijos para vocês. Até a próxima aula.